Olá pessoal, vamos à nossa conversa semanal a respeito dos nossos assuntos a serem estudados durante a semana. Bem, é, nessa semana, nosso assunto principal é isso, combinação linear e subespaços gerados. Você tem aqui essa página inicial, aí depois tem um pequeno roteiro, né? Um sumário, um roteirozinho. Aí começa a primeira definição. A primeira definição é a definição de combinação linear. Isso é algo que vocês já conhecem, vocês certamente já viram isso no semestre passado, em cálculo vetorial. Então aqui é a mesma coisa, não muda nada. Então, dados vetores V1, V2, Vn, então a combinação linear deles, dados escalares A1, A2, An, a combinação linear deles é só você fazer A1, V1, mais A2, V2, mais A3, V3, etc., até a N, Vn. Aí soma tudo. Ou seja, você multiplica os vetores por escalares e soma tudo. Então isso chama combinação linear. Por exemplo, aí nós damos logo um exemplo aqui de imediato. Por exemplo, se você tiver V1 igual a 1, 2 e tiver V2 igual a 3, 4, aí você pode fazer com eles as seguintes combinações lineares. Por exemplo, eu posso imaginar 2V1 mais 5V2. Aí eu calculo quanto é 2V1 mais 5V2. Então o resultado dá 17,24. Então 17,24 é uma combinação linear de V1 e V2. E outras mais. Você pode imaginar combinações aqui à vontade. Por exemplo, 3V1 menos 4V2. Então 3V1 menos 4V2 dá menos 9 menos 10. 0V1 mais 0V2. Você pode colocar 0 também como escalar. Então 0V1 mais 0V2 é claro que dá o 0, 0, né? É claro, né? Então, dados dois vetores ou mais, você pode fazer uma infinidade de combinações lineares com eles. É só você multiplicando por escalar e somando. Uma dúvida muito frequente é o seguinte: dados alguns vetores, por exemplo, no caso aqui, dados V1 e V2, mas pode ser qualquer quantidade, e dado outro vetor, no caso aqui esse vetor W17, 17, então a gente pode querer saber se esse outro vetor é combinação linear dos vetores dados. Então, será que esse W aqui, ele é combinação linear de V1 e V2 ou não, né? Quer dizer, será que é ou não é combinação linear? Bem, isso sempre corresponde a você resolver um sistema linear. Quer dizer, esse tipo de pergunta, esse tipo de problema, sempre recai na resolução de um sistema linear. Então, por exemplo, você escreve aqui W igual a AV1 mais BV2. Então, se W é igual a AV1 mais BV2, aí você desenvolve, aí você chega nisso aqui. A primeira coordenada é A mais 3B, que deve ser igual à primeira coordenada 17. Aí depois a segunda coordenada 2A mais 4B, deve ser igual à segunda coordenada, que é 17 também. Aí pronto, aí você resolve esse sistema. Aí se ele tiver solução, se ele for um sistema possível, então é porque o W é a combinação linear de V1 e V2. Se ele for impossível, se não tiver solução, é porque o W não é a combinação linear V1 e V2. Então essa história de verificar se é combinação linear sempre cai num sistema linear. E é claro que pode ser um sistema linear trabalhoso ou não, né? Aqui nesse caso, como é um problema muito simples, é um problema inicial, então aqui a gente tem um sistema bem simples também. Um sisteminha aqui bem facilzinho de resolver. Não assusta ninguém. Então vamos lá. Então, resolvi o sistema, aí obtive essa resposta. O A é igual a isso aqui. Aliás, o A é igual a isso aqui e o B é igual a isso aqui. O A é menos 17,5 e o B é 17,5. Então o W é igual a menos 17,5, 2, mais 17,5 de 3, 4. Ou seja, o W é a combinação linear de V1 e V2. Outro exemplo. A gente não precisa ser só exemplo do plano ou do espaço, não. A gente pode pegar também conjuntos assim mais abstratos. Por exemplo, no conjunto de polinômios. Dado o polinômio de segundo grau, 7x2 mais 11x menos 26, então a gente vai perguntar aqui se esse polinômio, se ele é a combinação linear desses outros dois polinômios aqui. Então, será que esse V é combinação linear de V1 e V2? Então você escreve a equação V igual a AV1 mais BV2 e desenvolve.
Então, quando você desenvolve essa equação, aí você sempre chega num sistema linear. Aí você resolve esse sistema linear. Resolve da maneira que você quiser. Nós não estamos interessados em saber qual é o método de resolução que você vai usar para o sistema linear. Então faça do jeito que souber isso aí. Aí aqui nós resolvemos, nós apelamos para um escalonamento de matrizes. Isso aqui é a matriz do sistema. Aí nós escalonamos. Aí pronto, aí chega nisso aqui. Então essa matriz aqui equivale a esse sistema, que é um sistema mais simples. Mais simples. Então a solução dele, olha, B igual a 4 já está aqui, é evidente. B igual a 4. Aí é só pegar B igual a 4 e substituir aqui. Aí fica A igual a 3. Portanto, a combinação linear procurada é V igual a 3V1 mais 4V2. Então, notem que a gente caiu no sistema linear, resolveu o sistema linear, aí obteve a combinação linear procurada. Então, o roteiro é sempre parecido com esse, né? Subespaço gerado. Subespaço gerado é o seguinte: se você tiver vários vetores dados, V1, V2, Vn, de um espaço vetorial V, então se você pegar todas as combinações lineares possíveis feitas com eles, então se você pegar todas as expressões do tipo A1V1 mais A2V2 mais ANVN, com escalares variando em R livremente, então esse conjunto aqui, ele é chamado de subespaço gerado por V1, V2, Vn. Então, o subespaço gerado nada mais é do que o conjunto de todas as possíveis combinações lineares que são feitas com vetores, certo? E nesse caso a gente diz que V1, V2, Vn geram o subespaço W. Então, essa aqui é uma expressão que a gente usa. Então, V1, V2, Vn gerar o W, isso quer dizer que W é gerado por esses vetores aqui. Ou seja, todo elemento de W é uma combinação linear desses vetores. Então essa é a ideia de subespaço gerado. Nada mais é do que o conjunto de combinações lineares. Quando somamos combinações lineares, isso aqui é a combinação linear de V1 e V2, Vn, mais uma combinação linear de V1, V2, Vn, o resultado final é uma combinação linear de V1, V2, Vn. E por outro lado, se eu pegar uma combinação linear de V1, V2, Vn e multiplicar por um escalar K, então o resultado é outra combinação linear de V1, V2, Vn. Então isso mostra que o conjunto de todas as combinações lineares, ele forma um subespaço vetorial. Por exemplo, se V for igual ao espaço R3. R3 é o espaço euclidiano tridimensional, ou seja, é o mundo em que vivemos, né? Então, o mundo onde nós vivemos, aliás, o nosso universo, é o R3. Então, dado o R3, e se eu pegar esses três vetores, vamos chamar de I, o vetor I, igual a 1, 0, 0, o vetor J, 0, 1, 0, e o vetor K, 0, 0, 1, que são velhos conhecidos nossos, né? Velhos conhecidos de todo mundo, só que a gente escrevia uma setinha aqui em cima do I, uma setinha no J, uma setinha no K, e aqui eu não estou escrevendo setinha, porque em álgebra a gente não usa essa notação de setinha, mas se quiser colocar, tudo bem, tá? Então, colocar ou não colocar a setinha aqui não faz diferença, certo? Então, dado esse I, esse J e esse K, então note que qualquer vetor do R3, então, se você pegar qualquer combinação linear do XI, YJ mais EK, dá igual a um vetor genérico do R3. Então, se você pegar XI mais YJ mais EK, então isso dá como resultado XYZ. Então, XYZ é um ponto genérico do R3. Portanto, a gente diz que o R3 ele é gerado por IJK. Certo? Então, o R3 é gerado por IJK. Em símbolo, a gente coloca assim: R3 é gerado por IJK. Então, está tudo justificado aqui. Bem, dado V igual a R, o espaço vetorial V como sendo R2, que é o plano cartesiano, e esses dois vetores aqui, 1, -1, 0, 0, 4,
e W menos 11, 7, que são 3 elementos de V, então vamos verificar se esse W ele pertence ao subespaço gerado por UV. Então, será que esse W ele pertence ao subespaço gerado por UV? Isso é a mesma coisa que perguntar, será que W é a combinação linear do IV? Então, é o que nós vemos aqui. Então, nós escrevemos W como combinação linear de U e V, aí desenvolvemos isso, está aqui desenvolvido, aí chegamos no sistema linear, aí resolvemos o sistema linear. Então, como o sistema linear tem solução, como tem uma solução para esse sistema, está aqui, A igual a menos 11, B igual a menos 1, então isso significa que W é a combinação linear de U e V. Portanto, W pertence ao subespaço gerado por U e V. Então tá resolvido isso aí. Outro exemplo. Será que os vetores U igual a 500, 034 e 00-6, será que eles geram todo o R3? Então, para verificar isso, a gente pega um elemento genérico, XYZ, pertencente a V, e nós tentamos escrever esse elemento genérico como combinação linear dos vetores dados, UVW. Tá aqui. Então, aqui é o vetor genérico, XYZ, e isso aqui é a combinação linear de UVW. Aí nós desenvolvemos isso, aí chegamos num sistema linear, sempre linear. Aí nós resolvemos esse sistema linear, resolvemos de qualquer maneira, aí obtemos essa resposta, A, B e C. Então, como o sistema tem solução, então isso quer dizer que esse vetor genérico, ele é combinação linear de UVW. Portanto, qualquer elemento de R3, ele é combinação de UVW, então isso quer dizer que UVW gera o R3. Então essa é a conclusão. Então tá tudo resolvido aí, nesse exercício. Mais outro exercício. Dados U igual a 543, V igual a 021 e W igual a 11110. Então a pergunta é, aliás, a pergunta não, aqui a gente está afirmando, né? A gente está dizendo que mostre que U, V e W geram o R3. Mostre que U, V e W geram o R3. Então como é que a gente faz isso? Bem, a gente faz isso da mesma maneira de sempre. É uma maneira padrão. Você pega um vetor genérico, então XYZ, é um vetor genérico do R3. Aí você tenta escrever esse vetor genérico como combinação linear de U, V e W. Então vamos ver se é possível escrever XYZ como sendo A vezes U, B vezes V e C vezes W. Aí você desenvolve isso aqui. Desenvolve. Aí chega no sistema, como sempre, né? Chega no sistema linear. Aí agora você vai e resolve esse sistema da maneira que você quiser. Aí nós resolvemos aqui. Resolvemos através de escalonamento. Porque o escalonamento, ele é a maneira mais eficiente que tem para você resolver o sistema linear. Porque ele sempre funciona. Sempre funciona. Você pode até achar que é uma coisa chata, pode achar que é repetitivo, né? Mas o que você não pode negar é que ele sempre funciona. Então, escalonar matriz é uma operação assim muito eficiente. Sempre resolve assim inúmeros problemas. Então nós pegamos aqui a matriz do sistema. A matriz do sistema é essa. Aí escalonamos. Escalonamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 passos. É claro que dá um trabalhinho fazer isso, né? Isso não é uma coisa instantânea, não. Dá um certo trabalho fazer isso. E você tem que ter muita atenção para não errar pelo meio aí, né? É muito fácil você errar alguma conta dessa. Então você escalona com bastante cuidado. Aí depois de um certo tempo, não é uma coisa instantânea, não é imediato. Então depois de um certo tempo você chega nisso aqui. Aí quando você chegar na matriz escalonada, aí você volta ao formato de sistema. Então ele equivale a esse sistema aqui. Ó. Aí esse sistema aqui você resolve facilmente. Está aqui o valor de C, Aí você pega o valor de C e coloca aqui, aí tira o valor de B.
Aí depois pega o C e coloca aqui, aí tira o valor de A. Pronto, aqui, ABC. Então, a gente obteve, como conclusão, a gente obteve que XYZ é igual a A vezes U, mais B vezes V, mais C vezes W. Então, XYZ, que é um vetor genérico do R3, ele é a combinação linear de UVW. Então, isso significa que o R3 ele é gerado por UVW. Então, essa é a conclusão. O R3 é gerado por UVW. Bem, aqui esse arquivo acaba. Agora, no arquivo da semana passada, tinha mais dois exercícios que eu queria que vocês olhassem. Deixa eu ver o arquivo da semana passada, qual é o nome dele? É esse. Pronto, esse aqui foi da semana passada. Então você vai ao final dele. Pronto, o final dele, exercício 10. Então o exercício 10, ele tem a ver com isso que a gente está falando hoje. Aliás, tem a ver com o assunto desta semana. Então vejam só. No espaço vetorial R3, considere os vetores V1 e V2 dados dessa forma. Então a gente começa a pedir coisa, né? Começa a pedir várias coisas. Escreva V como combinação linear de V1 e V2. Tá certo? Então escreva V como combinação linear de V1 e V2. Aí nós fazemos aqui, né? Resolvemos isso aqui. Aí depois a gente pede mais coisa. Quer dizer, a gente ficou bastante curioso aqui com esse exercício, né? Então a gente ficou muito curioso, né? Pediu muita coisa. Mostre que não é possível escrever esse V aqui, quer dizer, esse outro V, como combinação de V1 e V2. Então, na letra A é possível escrever V como combinação de V1 e V2, mas na letra B a gente trocou o V por outro. Aí na letra B, o V não é possível escrever V como combinação de V1 e V2. Aí na letra C, a gente pede para determinar as condições para que um ponto qualquer, XYZ, ele seja combinação linear de V1 e V2. Então é um exercício um pouco longo, né? Ele é longo, porque a gente pede muita coisa, né? Aqui é como se fossem 3 exercícios, né? 3 exercícios diferentes. Na verdade é isso mesmo, né? Quer dizer, são 3 exercícios, são 3 em 1. 3 em 1. Então a letra A. Escreva V como combinação linear de V1 e V2. Então tá aqui. V como combinação linear de V1 e V2. É AV1 mais BV2. Aí você desenvolve isso, aí chega no sistema, aí você resolve o sistema. Eu peguei aqui a matriz completa do sistema, e agora escalonei a matriz, dá um trabalhinho, né? Aí você escalona a matriz, aí você volta à forma de sistema, aí você tem a solução. A solução é A igual a 2, B igual a menos 3. Portanto, V igual a 2V1 menos 3V2. Então isso aqui encerra o item A. Depois de um certo tempo, você chega na solução. Agora o item B. O item B é o seguinte. Vamos tentar escrever V como combinação linear de U e V. Então, vamos tentar escrever V como sendo A vezes U mais B vezes V. Aí você desenvolve isso, aí chega nesse sistema, esse sistema aqui, que tem essa matriz. Aí você agora escalona essa matriz, está aqui escalonada. Aí depois de um certo tempo, você chega nesse resultado. Aí o que é que significa esse resultado? Esse resultado ele equivale a esse sistema aqui. Aí note que a terceira equação do sistema é uma contradição. É uma contradição. Também dizemos que isso é um absurdo, né? É um absurdo e é uma contradição, que é 0 igual a 1. Então é claro que 0 nunca é igual a 1. Então, como apareceu aqui uma contradição numa das equações, uma das equações ela é contraditória, então isso quer dizer que o sistema não tem solução. Então, se o sistema não tem solução, é porque V não pode ser combinação linear de V1 e V2. Então essa é a conclusão que a gente tem.
Então, como o sistema não teve solução,